entrava realmente no coração para mudar. Aquele que chegava para ele sujo, saía limpo. Aquele que chegava doente, saía sarado, curado, restaurado. Mas aqui nós vamos falar um pouco de publicanos e de fariseus, escribas e fariseus. Ai, Jesus. Fariseus e os escribas, eles eram devotos do Torá. Torá, eles estudavam, reconheciam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles entendiam a palavra de Deus, mas eles não viviam a palavra de Deus. E vamos agora entender por que eles não viviam a palavra de Deus. Quando chega no 15, do 1 ao 3, né, que fala que Jesus estava comendo com os publicanos e os pecadores. Publicanos aqui eram os coletores de impostos, que ali para os fariseus e os escribas, eles já eram pecadores e não tinham condições nenhuma da salvação. Eles não podiam nem chegar perto dos fariseus e perto dos escribas para poder conversar com eles para a purificação dos seus pecados. Não, eles não podiam, porque ali eles já eram considerados traidores. Isso foi o que eles colocaram, os títulos que eles mesmos colocaram para os publicanos. Mas se eles eram tão conhecedores assim da lei de Moisés, como que eles podem julgar alguém e colocar título para alguém, sendo que Deus mesmo não nos manda fazer isso? Nesse sentido, como é que eu vou condenar alguém? Posso condenar alguém? Na morte. Porque se eu não for salvo, eu vou ser morto. E como é que ele começa a ensinar para os fariseus e o escriba a esse respeito? Com amor. Vamos lá? 15 do 3 em diante, por favor. Aqui nós vamos meditar em 3 parábolas. A primeira fala assim: e ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros contente. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo. A minha ovelha que se havia perdido, digo que vos tenha, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui ele está ensinando e mostrando que nós temos valor. Amém. Que quando temos 100 ovelhas e apenas uma se perde, ele não está preocupado com as 99 que estão lá dentro, que estão seguras, que já sabem o seu caminho, que estão em direção à salvação. Não. Ele está preocupado com aquele que perdeu, porque aquele que perdeu tem valor. Aleluia! E aquele que perdeu tem mais valor do que as 99 que ficaram lá, porque as 99 que ficaram lá já sabem o caminho delas. Então ele está preocupado com aquela que se perdeu. Não, eu vou em busca dela, porque ela é a minha filha, é meu filho. Eu não posso desamparar, eu não posso, não. Eu vou atrás. Vai atrás, a encontra. Quando a encontra, traz para casa com uma alegria tremenda e festeja. Lembrando que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas o problema é que os escribas e os fariseus não festejam, não se alegram quando um pecador se arrepende. Esse é o problema. Da mesma forma que o nosso irmão que acabou de ministrar a palavra de Deus, vamos
para a gente evangelizar o povo de Covilhã, porque nós estamos à busca de pecadores para o arrependimento, para alegrar junto com ele. Mas aqui, os escribas e os fariseus não se alegravam com o pecador se arrependido. Pelo contrário, julgavam e condenavam. Quem é este que está comendo com os publicanos, sentado na mesa com eles? Quem que ele pensa que ele é? Eles não sabiam. Achavam que conheciam Deus, mas ele estava sentado na mesa e não reconheceram. Meu Deus! Achar que conhece Deus não quer dizer que realmente o conhece. Olha aí, Jesus. Agora indo por 2. O 8, por favor. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a sua candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos novamente comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus é a confirmação por um pecador que se arrepende. Próximo. E disse: não, desculpa. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Sabe a forma que nós conseguimos encontrar e levar a palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é a luz do mundo. Então, para a gente poder falar do amor de Deus para um pecador, nós temos que conhecer a luz tem que estar em nós, para que possamos mostrar para ele o caminho. É assim que funciona. Irmão Fernando, não tem como a gente falar de Deus se nós não o conhecemos. Como é que eu vou conhecer a luz se eu vivo na escuridão? Não vai funcionar, não dá. Como é que eu vou querer bênção se eu não oro? Como é que eu vou querer conhecimento se eu não leio? Olha aí, Jesus! Oh, Aleluia! eu oro para Deus assim, Pai, não deixa eu envergonhar o Senhor, Pai. Não é fácil montar aquilo, não é não. Acham que é, mas não é. A gente apanha demais em casa. Mas apanha muito. Mas é tão gostoso, porque quanto mais a gente apanha, mais a gente quer aprender. Aleluia! Quanto mais a gente apanha, mais a gente quer que Deus fale conosco. É verdade, Jesus! É assim que funciona. Vocês não têm noção. Não tem sim. Eu creio que vocês têm noção. Amém. Porque se não tem, vai passar a ter. Aleluia! Então, essa daqui fala, né? O 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas de prata, se perdeu uma, não acende a candeia. Sabe por que acende a candeia? Porque é uma moeda muito pequena. De repente não teria valor para vocês. Não tem valor para o inimigo, não tem valor para Satanás. Mas pode ter certeza que valor para Deus tem, não importa o tamanho. Ele acende a candeia, ele vai com a luz no escuro para poder encontrar. E quando ele encontra, ele se alegra. Já ouvi muitas mensagens falando do filho pródigo. E eu lendo essa mensagem, Deus me levou para um outro, uma outra mensagem, uma outra forma de pensar. Diz assim, então, vamos lá, todos nós já conhecemos, acredito eu, nós vamos pensar saindo fora da caixinha. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Guardem aí, apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e o reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar com ele. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Aí já começa os fariseus e o escriba. Essa mensagem é para ele, é para os fariseus e para os escribas, aqueles que estão no meio de nós e não se alegra, não entende o motivo de estarmos aqui. Porque se um pecador se arrepende do meu lado e eu não tenho a íntima compaixão de me alegrar com ele, de festejar com ele, eu não sou de Deus. Porque eu não estou com Deus, eu não estou me alegrando com a minha família. Vocês são meus irmãos, vocês têm valor para mim, imagina para Deus. Fala, Jesus. Os escribas e os fariseus, eles simplesmente se gostavam de títulos. É títulos, é rabino, é sentar na mesa no melhor lugar, comer o melhor banquete, é falar para aqueles que têm valor, que eu acho que tem valor, e esquecer a minoria que está lá na porta. Os escribas e os fariseus, eles eram devotos do Torá, e para eles tinham 613 mandamentos. Dos 613 mandamentos, 248 era positivo, eram ações. Vou dar um exemplo de um positivo. Está lá em Levítico 19, 18. E vamos entender aqui se eles realmente cumpriam ao menos esse mandamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles amavam o próximo. Como que eles amavam o próximo? Estavam condenando o próprio Jesus que estava com os filhos. Isso não é amor. Então eles eram devotos, conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Meu Deus. Glória a Deus. Sabe? Conheciam a Deus, mas não tinham Deus. Sim. Eita! Aleluia. Essa foi do mim, papai. Vou beber água, é forte. Andavam com títulos. Não basta ser pastor, João. Não basta. Tem que demonstrar que é pastor. Tem que viver que é pastor. Tem que conhecer a palavra. Até ovelhas igual tem aqui, é porque ele paga um preço por isso. Não é simplesmente. Não é assim, você pastor, vou abrir uma igreja. Não adianta se não for da vontade de Deus. Glória. E eles tinham também os mandamentos negativos. Que vamos então em Êxodo 20:16. Aleluia, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Os negativos não proíbem, ok? Os positivos é a ação, igual a ação. Amar, meu Deus, amar o outro, deixa chegar perto dele, tem que amar, então a ação, ok? E os negativos, aqueles que eu não posso fazer. Agora vamos lá. Eles não podiam fazer. Era o negativo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eles tinham esse posicionamento de não fazer isso? Não. Eles já condenavam o próximo, como é que vão conseguir ter essa ação? Mas por esses motivos, nós vamos agora em Mateus 23, 25.
Olha Jesus falando com eles. Olha como é que Jesus falava com eles. Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperância. Sujo, está imundo. Não adianta o que você demonstra para fora, mas por dentro está podre. Não adianta sair da minha casa, vir para a igreja, cultuar o Senhor, se eu não venho realmente ouvir, se eu não venho realmente cultuar a Ele. E se eu saio da minha casa, venho para a igreja e não ouço a palavra de Deus, tem algo errado em mim. Então deixa eu chegar na minha casa, o banho não passo na igreja, chegar na minha casa, pegar meu particular com Deus, assim, Deus, sonda meu coração, sonda, porque eu quero te sentir como o meu irmão do lado sente, na minha frente sente, mas por que eu não estou te sentindo? A palavra do Senhor fala que se eu tiver a fé do tamanho de uma colher de mostarda, assim o Senhor fará. Pai, eu creio que o Senhor existe, então eu quero sentir a tua presença. Às vezes falta atitude para reconhecermos e conhecermos o nosso Deus. Amém. Continuando no episódio, parei? E chamando os seus servos, perguntei o que era aquilo. Isso que está falando é o irmão. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, deixa aí. Se o meu irmão se arrepende e o meu pai se alegra, por que eu vou me afastar? Por que eu não vou me alegrar juntamente com meu pai? A palavra fala, ela é clara. O teu pai se alegrou, mas ele não se alegrou, ele se indignou. Olha aí. Continuando? E saindo seu pai, olha lá, olha que Deus faz conosco todos os dias. O mesmo que aparenta ser um fariseu, aparenta ser um escriba, e aquele filho que estava perdido e voltou, ele ainda continua falando com todos. Ele não distingue ninguém. Ele fala assim: e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Ele falava: vem filho, vamos para lá. Tem um banquete, tem um bezerro cevado, nós estamos dançando, estamos nos alegrando, porque tem festa na nossa casa, tem festa no céu. Vamos lá. Mas ele respondendo, disse: ó pai, eis que te sirvo há tantos anos, serve, mas não vive. Você nunca transgrediu o teu mandamento, mentira. Transgredia sim, porque o coração dele era impuro, era cheio de inveja. Aleluia. E nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos. Aos escribas fariseus que querem títulos, querem ser reconhecidos. Com os meus irmãos. Que irmão? O irmão dele saiu, só tinha 2 filhos. Que irmão que ele está falando? Qual irmão que é esse? Meus irmãos estão fora da família. Porque até então a palavra fala que eram 2 irmãos, 2 filhos. Como assim? O problema é que as pessoas querem se alegrar com os amigos. Isso quer dizer, eu vou me alegrar com o mundo lá fora. Meu Deus. Mas eu não vou alegrar com o meu irmão. Que o meu irmão, ele é da mesma família da minha, que é Cristo. Mas eu prefiro me alegrar com os amigos. Aquele que me leva à perdição, aquele que me leva para o mau caminho, aquele que Satanás está falando no ouvido dele, e eu estou sempre no caminho, na direção dele, esquecendo qual que é a verdadeira vontade de Deus. Ei, vem para cá, vem se alegrar comigo, o teu irmão está aqui, olha como é que eu estou alegre. Anteriormente, mais atrás, o lindo é que para os fariseus e os escribas, se você tocasse num corpo,
tocasse no porco, você já estava imundo. Você tinha que se purificar, passar por um processo de 7 dias de purificação. Não era simples assim, não. É como se tocasse no morto, tocasse no sangue. Você tinha que passar por um processo de purificação. Mas sabe o que é lindo? Que para Deus, irmão Fred, é instantâneo. Olha aí, Jesus. Para Deus, não precisa de purificação, não. Precisa de arrependimento. Quem nos purifica é Cristo. O único que nos limpa é Cristo. O único que nos salva é Cristo. Ninguém nada além disso. E a prova é, imagina ele falando assim para os fariseus, os escribas, e o filho chegando, o pai corre depressa, abraça. Opa! Abraçou o imundo. Não, ele não só abraçou, não, ele beijou. É assim mesmo. Ele demonstra o quanto que ele nos ama. Aleluia. Ele vem para tirar todos os protocolos, para tirar tudo aquilo que o homem acha que é típico, que é necessário. Não, ele vem para demonstrar. Amo, eu amo. Aleluia. Cristo. Estamos falando de Cristo. Não precisa nem falar muito de Cristo, gente. Só nós fechar o olho e lembrar de Cristo. O problema é que Satanás, ele está aqui o tempo inteirinho tentando mostrar para você não merece. Não, você não é digno. Não, você traiu o teu Deus. Você pecou. Quem é você para poder falar? Sabe por quê? Porque ele já não tem mais o direito. E como ele não tem o direito da salvação, ele quer tirar quem tem. Verdade. Aí eu fico imaginando os escribas fariseus falando assim: esse cara é louco, não tem condições, porque ele está fazendo tudo que nós não concordamos. Mas se eles voltassem e entendessem o mandamento que eles falavam que eles seguiam, eles entenderiam. Amarás a Deus. Amarás ao teu próximo. Não darás falso testemunho. E vocês estão citando só 2, porque eles tinham 613 mandamentos e eles não seguiam nenhum, a não ser aqueles que eram pacifistas. Eu sou egoísta, eu sou fascista, porque eu não viu isso. Continuando. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrize, mataste-lhes um bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou. Aleluia! E dizia também aos seus discípulos: havia um sertão. Luiz, terminamos aí. Interessante aqui, na minha tradução da Bíblia, deixa eu ver o que eu falo aqui. É interessante. Deixa eu só achar aqui, dá licença. Aleluia. Maravilha, papai. Glória a Deus. Tá. Volta 25, volta 25. 15 e 25. Sabe o interessante de tudo? É que antes, Deus, o Pai, tinha 2 filhos, que eram 2, mas vê aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música. Continua, por favor. E chamando para o sacerdote, perguntou o que era aquilo, continua. E disse: seu irmão, mais um pouquinho, eu estou falando aqui pra gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá. Esse aqui ele falando, ó. Vindo, porém, este teu filho. Mas pra você ver, não é mais irmão dele, não. Agora é seu filho. Não é mais o meu irmão. Antes ele era o meu irmão. Agora não, já passei. Não faz parte da minha família. Meu Deus. Porque agora, vindo, porém, este teu filho. Já não é mais o meu irmão, não. Agora é simplesmente o teu filho.
coração. Sabe por quê? Porque este escriba, este fariseu, queria que ele condenasse o filho e não o amasse. Amém. Não, ele veio e você está matando bezerro cevado, fazendo uma festa, colocando um anel no dedo dele, colocando sandália nos pés. Ele não é merecedor disso, não. Ele pecou contra você. Sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Ele foi, pegou as meretrizes, gastando o teu dinheiro. Na verdade, o que era meu, porque é meu, esse que é seu, é meu, ele está gastando. Ele foi lá dissolutamente e fez tudo o que achava de bom. E ele pecou contra você. Mas em algum momento, o pai falou que ele pecou? Não, porque o pai não precisa falar que ele peca. E quando o filho se arrepende, o pai perdoa. Eita Deus! Não tem aquela mesa que sente assim, eu vou te castigar. Não tem aquela mesa. Sente aqui, filho, você fez assim, assado. Está sendo castigado? Não tem. Porque quando ele se arrepende, joga no mais esquecimento e acabou. Agora muda. Agora não faz mais. Agora você está comigo. Agora você tem um anel no seu dedo que mostra que você tem um pai. Você quis tirar, tirou, mas agora eu vou colocar de novo. Então a questão é alegrar-nos quando um irmão se arrepende e vem para Cristo, a festa do céu. Amém. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Aleluia. Boa é a tua palavra. Aleluia. Em Lucas, agora para terminarmos, vamos em Lucas 5:8. É porque é assim que funciona. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada a ti. Amém. Aleluia. Olha quando funciona. Por que Jesus Cristo veio? Por causa dos pecadores, para os doentes, para os aflitos. Ele veio para esses. Ele não veio para quem está são, que é os escribas e fariseus que acham que está de bem. Não é assim, não. Ele veio para aquele que, quando está perante a Cristo, consegue olhar no seu íntimo e ali haver mudança. Aleluia. Diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Agora vamos entender. Todos aqui conhecemos Pedro. Se Jesus não chegasse até ele, irmãos, nós não estaríamos falando de Pedro hoje. Então é da mesma forma que, se nós falarmos do amor de Deus para Felipe, para Pedro, para Gustavo, para Ana, para Beatriz, e o nome dela foi escrito no livro da vida, Eita glória. nós entendemos qual que é o verdadeiro relacionamento de Deus. Nós não temos que apontar o pecado do irmão, não, porque quando ele tem um encontro genuíno com Cristo, face a face, Aleluia. o pecado é exposto, ele se ajoelha, pede perdão e muda e volta para a família de Cristo. É assim que funciona. Amém. Eu não preciso ficar apontando o dedo para um ou para outro. Amém. Não preciso. Se eu falar da palavra de Deus, que é o que Deus quer que nós entendemos, do amor dele, a nossa família em Cristo vai crescer. Aleluia. Porque imagina se fosse ao contrário. Quando ele fala assim: Senhor, afaste de mim que sou pecador, ele fala assim: você não é justo, não quero você. Não, você, Pedro, não dá. Ainda mais que Jesus sabia tudo que ele ia fazer pela frente. Está entendendo? Mas a questão não é que Jesus estava se preocupando com o processo que ele teria. Não, o processo ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ele ia cortar a orelha do soldado. Ele sabia que ele ia negar Jesus. Mas ele também sabia que numa ministração dele ia ser milhares de almas salvas. Porque Jesus vive e fala com ele assim: eu te farei pescador de homens. E nesse momento, os peixes que ele pescou, ele nem se preocupou. Deixa isso aqui, porque eu quero a Cristo. Salvação. Glória. Glória a Deus. Sabe o que o inimigo quer que nós pensamos que somos? É como se fosse um vaso. Imagina um vaso que na hora que coloca no forno, ele passa do ponto.
Esse vaso, que ele é de barro, ele trinca todo. E ninguém dá valor algum para esse vaso. Não vale nada. Se eu pegar esse vaso, ele vai quebrar todo, tanto trinco que tem, tantos pecados que tem. Esse vaso é o nosso corpo. Simboliza os pecados que nós temos. Não vale nada. O que Satanás faz? Aponta para você. Você não vale nada. Você é um miserável. Você não vale nada. Olha para você. Você se olha no espelho, você não vale nada. Nada, nada, nada. Mas sabe o que o psicólogo olha para você? Olha e fala assim, nossa, esse vaso está quebrado. Esse vaso não vale nada, mas se eu pegar esse vaso, esse vaso, eu vou fazer ele virar barro de novo. Eu vou moldar ele e vou deixar ele tão lindo, mas tão lindo, e Satanás não vai chegar nem perto para julgar. Porque ele vai me pertencer. Nós não somos feitos de barro. Do pó nós viemos, do pó nós voltamos, mas é só o corpo, a carcaça. Porque nós temos uma alma, e essa alma vai para diante de Jesus. Vamos ser salvos. Vamos ser salvos. Lembra? Você tem um valor tão grande, que a própria palavra de Deus fala que ele que sabe os pensamentos que tem para nosso respeito. Glória a Deus. Hã? O inimigo vai falar que você não vale nada. Mas se ele falar que você não vale nada, você levar seus pensamentos para Deus e falar assim, rapaz do céu, meu pai não tinha isso não. Porque meu pai ele me abraçou, meu pai ele me beijou, meu pai festejou, mas eu tenho pai. Eu já fui no mundo lá fora e vi que não presta. Eu sei que sem meu pai eu tenho lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu pedi o nosso irmão Elvio para decorar um louvor. Gostaria que vocês meditassem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Meu Deus.